Meu querido, minha querida, nós chegamos finalmente no 7º domingo do tempo comum e, como nós já havíamos explicado, agora nós vamos dar nos próximos dias uma pausa no tempo comum. O tempo comum tem mais ou menos 34 domingos, 34 semanas. Mas desta 7ª aqui, esta é a primeira fase, vamos dizer assim, do tempo comum. E ele vai ser suspenso, porque na quarta-feira próxima, a de cinzas, a igreja vai começar um outro tempo litúrgico. O da quaresma, seguido do tempo da Páscoa, e só depois é que a igreja retoma o tempo comum. Se você nos acompanha todos os domingos, faz suas anotações, você também se recorda que a gente disse que neste primeiro tempo do tempo comum, nessa primeira fase, a gente ia fazer um duplo exercício. Para você que anota aí, está fácil na sua cabeça e no seu coração. O primeiro deles era nesses 7 domingos, procurar ter os olhos e o coração fixos em Jesus e crescer na contemplação de Deus. Mergulhar no seu mistério, saber quem Ele é, crescer na intimidade dEle. E o segundo objetivo desses 7 domingos, era, à medida em que a gente mergulha na intimidade do Senhor e sabe melhor quem Ele é, nós vamos descobrindo quem somos nós, a sua igreja. E assim, domingo a domingo, você foi aí, você que faz as anotações, anotando o que as leituras nos davam a conhecer de Deus e de nós mesmos. Pois bem, nesse 7º domingo, você vai fazer a mesma coisa, anotar estas duas ideias. Eu só adianto que já lá no domingo passado, mas este daqui, de maneira especial, as leituras já estão nos encaminhando para o tempo da quaresma. Porque você sabe, mas eu vou dar um spoiler, né? A quaresma é sim um tempo de penitência, mas o forte dela não é a penitência por penitência. Até porque também tem gente que confunde a quaresma um tempo triste. Não é um tempo triste. A quaresma é um tempo de experiência de amor de Deus, da sua misericórdia. E é isso que nos leva a nos converter, a praticar penitência. Ou seja, nós nos convertemos porque somos amados, e não o contrário. A gente se converte para que Deus nos ame. Não. Primeiro Ele nos ama. E a gente só se converte se sente amado por Ele. Então, este último domingo dessa fase vai dizer para nós isso. Nós estamos naquela lição nossa. Quem é Deus e quem somos nós? Pegue a sua Bíblia, abra aí no Salmo que nós cantamos hoje. O Salmo nos traz uma definição das mais belas de Deus. Salmo 102, vá comigo no versículo 4 e versículo 8. Eu vou começar pelo 8. Aí existe uma afirmação, grife isso, se você está com o seu aplicativo, né? Assinale isso. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Agora vá para o versículo 4 e grife a última parte dele. O Senhor te cerca de carinho e compaixão. Isso nos faz recordar-nos de uma outra imagem ainda melhor trabalhada do próprio Jesus, quando ele fala do pai, da parábola do pai misericordioso, quando o pai recebe o filho pródigo, ele diz assim, e o pai cobre o filho de beijos. Uma imagem forte, né? Aqui o salmista está dizendo, o Senhor te cerca de carinho e proteção, porque Ele é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Meu querido, anote aí, mas mais do que no teu caderno ou no teu celular, anote no teu coração, Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele ama, a essência de Deus é amor. E nós precisamos nos convencer disso, porque isso muda tudo.
Muda a nossa relação com Ele, muda a nossa relação com os outros, muda a nossa relação com o mundo, muda a nossa visão de vida, de pessoa, de mundo, de quem somos nós. A vida de Jesus, o Filho de Deus feito ser humano, foi para nos dizer isso. E Ele levou isso até as últimas consequências. Ele é o rosto misericordioso do Pai. Deus é amor. Nunca, nunca tenhamos dúvida disso. Se há uma oração que eu pessoalmente faço ao Senhor, eu sempre digo a Ele: Senhor, não me permita nunca duvidar do Teu amor. Não me permita nunca duvidar da Tua misericórdia. Por maior que seja meu pecado, Senhor, nunca me permita duvidar do Teu amor. Agora vamos para o segundo caminho. Nós dissemos quem Ele é. Agora vamos conversar sobre quem somos nós. Vá comigo agora para a segunda leitura de hoje. Nós estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Anote aí, 1 Coríntios 3,16. Ele nos faz uma pergunta, que já diz quem somos nós. Por acaso, vou traduzir aqui num português mais, por acaso, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês? Veja, esta mesma escritura, às vezes nas pregações, a compreensão dela geralmente vem muito reduzida, quase que numa interpretação muito moralista. Mas dizer que nós somos santuários de Deus significa dizer que nós somos santuários do amor, que o amor mora em nós. Até porque essa segunda parte do versículo é mais esclarecedora. E que o Espírito, acaso não sabem que o Espírito de Deus mora em vós? Ora, quem escreve esta carta é Paulo apóstolo. O mesmo Paulo apóstolo diz assim: o amor de Deus foi derramado em vossos corações por meio de quem? O amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito que vos foi dado. Ou seja, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Se Ele mora em nós, quem mora em nós? O amor do Pai e do Filho. Nós somos santuários do amor. Primeira tarefa. Querido, ame-se. Ame-se. Uma dose de amor próprio é fundamental para a nossa vida. Ame-se. Tenha carinho por você. Desculpe, estou falando para você, mas isso é para mim também, né? Mas é para você entender a força disso. Ame-se, tenha carinho por você, cuide de você. Você é especial, você é precioso aos olhos de Deus. Ele mora em você, cuide-se. Mais do que isso, cure-se. Procure as curas neste amor que mora em você para as suas feridas. Porque há muita gente, religiosa inclusive, ferida e que vive uma vida inteira ferida. É gente amarga. E elas estão por todas as partes, inclusive dentro da comunidade cristã. Gente amarga, ferida, maltratada. Pare de se maltratar, pare de se... Cure-se, o amor mora em você. Cuide-se, ame-se. Tenha carinho por você, invista em você. E agora, gostaria que você imaginasse aqui a ideia do coração. Eu não sou médico, né? Tem médicos aí, podem me ajudar. O coração, ele bomba, né? Como é que é? A sístole e diástole, se eu me lembro da escola, né? Aquele bombar do coração. E ele faz isso para quê? Para enviar o sangue, né, a todas as partes do corpo. E o coração não pode descansar enquanto o sangue não chega a todas as partes, até os membros mais longe dele. Por quê? Porque se o sangue não chega,
como é que é? A gente tem uma gangrena, né? Tem que cortar o membro do corpo. Então, imagine esta ideia do coração pulsando. E agora, imagine o coração de Deus. Ele pulsa porque Ele deseja levar este amor a todos os membros, para que nenhum membro venha a gangrenar e precise ser cortado do seu corpo. Então, o primeiro lugar onde este amor está chegando, sendo bombado pelo coração de Deus, é você. Mas o coração de Deus bomba mais, porque esse amor precisa chegar mais longe. Segundo nível, pegue comigo a primeira leitura de hoje. Aí está o segundo nível. Se na segunda leitura o apóstolo diz que é sábio quem compreende isso, que é santuário do amor, agora ele vai dizer quem é santo. Versículo 2, Levítico 19, 2: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora parta para o versículo 17, porque nisto consiste santidade, que aliás, muito infelizmente também nos nossos dias, é reduzida sempre às vezes também a discursos muito moralistas. Quem é santo? Versículo 17: não tenhas no coração ódio contra o teu irmão, repreende o teu próximo. Não procures vingança, mas não só não procurar vingança, também nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se há amor em você, o primeiro movimento desse coração, se há amor em você, ele precisa chegar, pelo mesmo coração, ele precisa chegar há 3 categorias aqui: teu irmão, teu próximo e teu compatriota. Tarefa. Querido, o amor é uma decisão, ele não é um sentimento. Ele pode vir acompanhado de prazer, e quando isso acontece é maravilhoso. Mas nem sempre o amor é prazeroso, ele é decisão. Eu sempre uso esse exemplo, perdoa se eu te faço escutar de novo. O pai e a mãe do lado do leito do filho febril no hospital, passa a noite inteira acordados. Pergunta para esse pai e para essa mãe se foi gostoso, se teve prazer em passar assim. Eles vão dizer que não, claro que não foi. Mas se você perguntar para os mesmos pais, mas vocês passariam mais uma noite acordados? A resposta, se há amor, é quantas noites forem necessárias. Porque o amor é decisão, ele pode vir acompanhado de situações de prazer, mas muitas vezes não. E por que eu estou dizendo isso? Porque amar o irmão, amar o próximo, amar o compatriota, nem sempre é prazeroso. Porque as pessoas pensam diferente de nós, agem diferente de nós, fazem opções diferentes daquelas que nós julgamos corretas. E o amor, em primeiro lugar, permite que estas pessoas existam. E por que o padre está dizendo isso? Porque há muito discurso hoje aí que deseja eliminar quem é diferente de nós. Fazer calar, subjugar. Não há amor nisso. Claro que viver com o diferente não significa eu me anular. O mesmo coração que está bombando amor, ele está pedindo que eu seja para esta pessoa sinal do amor de Deus. Mas eu preciso propor. O amor é propositivo, ele não é impositivo. E muitas vezes a gente sofre porque ama, justamente porque a gente não impõe, a gente propõe. Tenha paciência com as pessoas que são diferentes de você, que pensam diferentes de você, que escolhem caminhos diferentes dos seus.
Ame estas pessoas. Em primeiro lugar, permita que elas existam. E o que significa amá-las? Invista nelas, o quanto lhe for possível, o quanto o amor lhe pedir. Nem que para isso você tenha que sofrer, porque o amor não é acompanhado sempre de prazer. Poxa, o tempo do padre já estourou já. Mas o coração de Deus está pulsando mais. Vou ter que falar um pouquinho. Vocês me escutam por amor? Porque o coração de Deus, ele está pulsando mais. Senão, se ele não pulsar um pouquinho mais, vai ter membro que vai gangrenar. Vá comigo para o Evangelho de hoje. No Evangelho, Jesus, ele leva esse amor às últimas consequências, até os últimos membros, para que o corpo inteiro viva. É um texto maravilhoso, se tivéssemos tempo falaríamos mais, mas vá direto ao ponto. Mateus 5, versículo 44. Pegue o 43 aí. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Este coração bombando de amor deseja levar amor até os últimos membros, para que eles não sejam cortados do corpo. Este amor nosso, esta decisão de amar, precisa chegar não somente aos nossos adversários, porque adversários é quem pensa diferente e quem se opõe a mim, mas precisa chegar ao meu inimigo, que é diferente de adversário, porque o adversário se opõe, mas o inimigo me quer o mal, o inimigo arquiteta o mal. Eu preciso amar esta pessoa. Tarefa de casa. Meu querido, amar uma pessoa dessas não significa dar beijinho no rosto, não significa sentar-se ao lado dela, passear pelo jardim de mão dada. Em primeiro lugar, significa permitir que ela exista. E aqui uma advertência da minha parte, se me permitem. Cuidado com alguns discursos religiosos muito comuns hoje. Por que eu estou dizendo cuidado? Porque existe uma linha muito tênue entre o ódio e a aversão ao pecado e o ódio e a aversão ao pecador. É muito tênue. Se a gente se a gente emplaca no discurso da aversão ao pecado e a gente não toma cuidado, esquece que o que movimenta isso é o amor, rapidinho a gente passa do ódio ao pecador. Eu tenho a impressão, com alguns discursos, que se estas pessoas algum dia virem seus inimigos feridos, elas matam. Mesmo se forem inimigos da fé, elas matam. E aí você me pergunta: padre, mas é inimigo da fé. Querido, mas ele deve viver pelo amor de Deus. Padre, mas é inimigo da fé. Ele deve viver. Mas estes discursos me parecem que se o inimigo da fé ou os inimigos da fé estiverem feridos diante destas pessoas que levantam algumas bandeiras, eu tenho, só não digo certeza porque eu cairia em julgamento, mas eu tenho a impressão que esses inimigos seriam mortos. Não. Amar o inimigo é, em primeiro lugar, permitir que ele exista. Depois, e aqui está um momento muito próximo da cruz. Aliás, é o momento da cruz.
é rezar por esta pessoa, é pedir que a graça de Deus a alcance, que a graça de Deus a converta, que a graça de Deus a transforme, que esta pessoa seja feliz. É necessário, inclusive neste amor, isto é amar os inimigos, que se essa pessoa vier a se ferir, eu tenha a nobreza de levantá-la. E aqui nós entendemos por que este coração que bomba está chegando até os últimos membros. Porque se a gente não entende isso, nós não entendemos a cruz do Senhor. Pelo contrário, nós a subvertemos. E há discursos que a subvertem. Deixa eu dizer só mais uma coisa desses discursos. Eu estou insistindo no cuidado com eles, porque eles são, muitas vezes, eles parecem muito fiéis ao Senhor, de um radicalismo, de uma fidelidade radical, mas estejam atentos aqui, se lhes falta amor, eles não valem de nada, diz a Escritura. Ainda que eu dê, por radicalidade, por alta fidelidade, ainda que eu lance meu corpo à chama, isso de nada vale. De nada vale. Então, meu querido, vamos pedir essa tríplice graça ao Senhor. A primeira delas, de reconhecer que Ele habita em nós. Senhor, nós te reconhecemos em nós. O teu Espírito, o teu amor derramado em nossos corações, habita em nós, pulsa em nós. Dá-nos a graça em primeiro lugar, Senhor, de nos amar, de cuidar de nós, que o teu amor cure as nossas feridas, que o teu amor nos transforme em primeiro lugar, porque ninguém dá aos outros o que não tem. A segunda graça, Senhor, é que este amor que pulsa em mim, ele chegue ao meu irmão, ao meu próximo, ao meu compatriota, que eu seja, Senhor, sinal e portador deste amor a estas pessoas que convivem comigo, mesmo quando isso me custe, mesmo quando não houver prazer nisso, mesmo quando for difícil para mim, Senhor, dá-me a coragem do amor. Mesmo que algumas dessas pessoas eu as considere adversárias, opositoras, que eu as ame, Senhor, que eu lhes dê o direito de existir, de falar, e que eu tenha a ousadia que o amor me dá de anunciar o amor a cada uma delas. E a terceira graça, Senhor, se na minha vida houver inimigos, dá-me a graça do teu amor chegar lá também. Dá-me a graça de permitir que eles existam, que eles falem. E eu te peço, Senhor, a tua graça sobre eles, que a tua graça alcance o coração deles, alcance a vida deles, cure as feridas deles, converta o coração deles, assim como eu busco que converta o meu, Senhor. E dá-me a nobreza de alma e de coração, se eu encontrá-los feridos, de levantá-los em teu nome. Só assim, Senhor, é que cremos que de verdade nos aproximamos da cruz do teu Filho. E tudo isso nós te pedimos em nome dele e no poder do Espírito Santo. Amém.